Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo número 1. Timóteo, capítulo número 1. Nós vamos estudar hoje a perícope que vai do verso 1 ao verso de número 11. Tá? 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao verso número 11. Vamos iniciar essa série com a exposição desse livro, nessa carta, na noite de hoje, tá bom? Então acompanhe com atenção, com reverência, a leitura do texto sagrado, tá bom? Do verso 1 ao verso 11. Disse assim o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Amém. Crianças, só temos 2 crianças hoje, né? Mas vou tentar resumir para vocês, depois vocês vão acompanhando com atenção, tá bom? Olha só, Paulo escreveu uma carta para Timóteo, que era um pastor, e nessa carta ele escreveu falando sobre como ele deveria cuidar da igreja, tá bom? Então hoje, quem tiver com desenho aí, tá bom? Você vai desenhar, e mamãe e papai ajuda aí, né? Desenhar Paulo e Timóteo, tá bom? Faça um desenho de Paulo e Timóteo, tá bom? Que hoje nós vamos começar a estudar a carta que Paulo escreveu para Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso, tá bom? Irmãos, juntamente com 2 Timóteo e Tito, 1 Timóteo faz parte de um grupo de cartas chamadas de epístolas pastorais. Elas recebem esse título porque são cartas endereçadas a pastores específicos que cuidam da igreja do Senhor em locais específicos. É o caso de Tito em Creta, na Grécia, e de Timóteo em Éfeso, na Ásia Menor. As cartas pastorais, portanto, são cartas pessoais, onde esses pastores recebem instrução divina sobre como pastorear e zelar pela igreja de Cristo diante das ameaças e desafios de seus respectivos contextos. Além disso, o conteúdo dessas cartas devia ser repartido com toda a igreja também, o que faz dessas cartas, ao mesmo tempo, cartas pessoais e cartas públicas. E dentre elas, 1 Timóteo é o nosso foco.
E sobre ela nós precisamos indagar o seguinte: quem a escreveu? Logo de cara, no verso número 1, o autor se apresenta. Volte mais uma vez seus olhos para o verso 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A tradição cristã e as evidências confirmam o fato de que Paulo, o apóstolo, autor de outras 12 cartas do Novo Testamento, foi também quem redigiu 1 Timóteo. Tudo indica que ela foi escrita por volta de 62 a 64 depois de Cristo, na Macedônia, durante o que alguns chamam de a quarta viagem missionária do apóstolo Paulo. E o que o autor diz sobre si mesmo no prefácio, irmãos? Ele se apresenta como alguém enviado, como representante oficial do próprio Cristo. Entenda que a autoridade do apostolado de Paulo não veio de si mesmo, muito menos dos homens, mas do mandato de Deus, que através da aparição do próprio Cristo exaltado na estrada de Damasco, o ordenou para servir. Dessa forma, irmãos, Paulo foi feito o embaixador do Evangelho para anunciar a salvação de Deus e a esperança que há em Cristo para os pecadores. Sabemos quem é o autor. Agora nos perguntamos o que ele tem a dizer sobre o destinatário. E a parte inicial do verso 2 nos responde: a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Nascido em Listra, irmãos, uma colônia romana. Timóteo era filho de um gentio e de uma judia. O próprio Paulo, quando escreve 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 14 e 15, ele diz que tanto sua avó como sua mãe eram crentes fiéis e que o instruíram nas sagradas letras, nas escrituras. E como Timóteo gozava do bom testemunho dos irmãos dali, Paulo resolveu levá-lo com ele em sua segunda viagem missionária. A partir de então, o livro de Atos deixa claro: Timóteo acompanhou Paulo em boa parte de suas viagens missionárias, e ele fez mais do que isso. Ele tornou-se representante e cooperador oficial de Paulo no trabalho em muitas igrejas. Mas em sua breve descrição de Timóteo, irmãos, o que chama a atenção é a afeição do apóstolo por Timóteo. Ele se refere a ele como filho, indicando que Paulo se sentia ou se considerava o pai espiritual daquele jovem pastor. No verso 3 da carta, como lemos, nós ficamos sabendo que Paulo achou necessário deixar Timóteo encarregado pela igreja em Éfeso. E você me pergunta por qual razão? Porque a igreja estava sofrendo com a presença de falsos mestres. Por isso, sabendo dos perigos que a igreja corria e dos desafios que Timóteo enfrentava, Paulo escreveu essa carta, dizendo o seguinte: abra comigo, capítulo 3, versos 14 e 15 de 1 Timóteo, onde o apóstolo destaca o propósito pelo qual a carta foi escrita. 1 Timóteo 3, verso 14 e 15, ele diz: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, ou coluna e baluarte da verdade. Ou seja, irmãos, essa carta foi escrita para encorajar Timóteo no serviço fiel ao Senhor e para ajudá-lo a conduzir a igreja na direção da vontade de Cristo, que é o cabeça da igreja. Isso explica a preocupação fundamental de Paulo em 3 pilares, como vamos ver: a sã doutrina, o culto e o governo da igreja. É justamente por tudo isso, irmãos, que a saudação de Paulo no verso 2 é tão importante. Volte seus olhos para o verso 2. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele usa a sua fórmula tradicional de saudação, conforme faz em outras de suas epístolas. Mas ele faz um acréscimo muito importante: misericórdia. E nesse contexto específico, irmãos, trata-se da misericórdia que o Pai e o Filho oferecem àqueles que são carentes da sua graça. Então perceba que Paulo abre a sua carta a Timóteo lembrando que Cristo tem graça a oferecer aos pecadores, que Ele tem misericórdia para acudir os aflitos e que por causa de Cristo há paz entre Deus e os homens. Graça, misericórdia
para os grandes desafios que tem de enfrentar, Timóteo pode contar com as bênçãos e com a assistência divina. A partir de então, irmãos, Paulo nos apresenta de forma mais explícita aos problemas enfrentados por Timóteo e nos dá orientações preciosas sobre como ele e sobre como a igreja dos dias de hoje também deve tratar o problema dos falsos mestres e de suas doutrinas no nosso meio. Sendo assim, na noite de hoje eu quero meditar com os irmãos no seguinte tema. Preste atenção, ouça com atenção. Lidando com a falsa doutrina dentro da igreja. Lidando com a falsa doutrina dentro da igreja. Como é que Timóteo deveria lidar com aqueles que ensinam outra doutrina? Ou qual é o perigo que a falsa doutrina traz à igreja do Senhor? Na abertura da epístola, irmãos, Paulo dá orientações preciosas a Timóteo e à igreja de hoje sobre como reconhecer e tratar esse problema no nosso meio também. Me permita apresentar o primeiro ponto, do verso 3 ao verso 7. A falsa doutrina compromete o serviço de Deus. A falsa doutrina compromete o serviço de Deus. Depois do prefácio e da saudação inicial, nós entramos no que costumamos chamar de corpo da carta. E Paulo entra no corpo da carta, relembrando a designação ministerial de Timóteo. Olhe comigo mais uma vez, versos 3 e 4. Diz assim a palavra: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Segundo registrado no livro de Atos, meus irmãos, Paulo esteve em Éfeso 2 vezes durante suas viagens missionárias. Na segunda delas, ele passou 2 anos ali e plantou a igreja no local. Éfeso, queridos, era a principal cidade da Ásia Menor, conhecida principalmente por ser um centro político e religioso da região. E essas características faziam justamente de Éfeso o centro da estratégia de Paulo para plantar igrejas em toda a região da Ásia Menor. E por isso, Paulo precisava de alguém de confiança supervisionando, pastoreando o trabalho em Éfeso. E essa pessoa era o jovem pastor Timóteo. Paulo é claro em dizer que quando rumava da Macedônia, Paulo insistiu que seu filho na fé permanecesse ali por uma razão específica. Qual é? Ele deixa claro no texto: admoestar certas pessoas que ensinam outra doutrina. Logo de cara, queridos, Paulo reconhece que a igreja de Éfeso estava sofrendo com a presença de falsos mestres. E por incrível que pareça, Paulo já pressentia que isso ia acontecer. Em Atos capítulo 20, quando ele se despediu dos presbíteros dessa mesma igreja, quando caminhava em direção a Jerusalém, onde seria preso, ele disse o seguinte, que está registrado em Atos capítulo 20. Eu sei, olha só, que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos, dos presbíteros, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E era exatamente o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Sabendo disso, nós perguntamos agora, quem eram então os lobos ou os falsos mestres da igreja de Éfeso? Você percebeu que Paulo não cita nomes. Antes ele os menciona com a expressão vaga, certas pessoas. O mais importante, queridos, é que Timóteo sabia exatamente de quem, ou sobre quem o apóstolo estava falando. E quanto a estes, ele é autorizado, o jovem pastor é autorizado a advertir rigorosamente todo aquele que ensina outra doutrina. E se você é um leitor das cartas de Paulo, você sabe, o apóstolo não é nada tolerante com aqueles que ensinam outro evangelho, que desviam as pessoas da verdade.
Mas o que é que esses falsos mestres estavam ensinando? Paulo chama o seu ensino de fábulas e genealogias sem fim. O que é que ele tem em mente com essa expressão? Basicamente, irmãos, tratam-se de especulações em cima da história do Antigo Testamento. São acréscimos fantasiosos que são feitos nas genealogias e nas histórias bíblicas com o fim de satisfazer a curiosidade pecaminosa. São contos que vão além do que está registrado na Escritura para suplementar os detalhes que faltam sobre os personagens bíblicos. Ou seja, irmãos, é pura imaginação fértil, é conjectura. Eles vão além do que está registrado, eles inventam fábulas e genealogias. Por isso, João Calvino foi sábio quando ele disse que a doutrina deve ser julgada por seu fruto. Toda doutrina deve ser julgada por seu fruto. Diante disso, nós perguntamos qual era o fruto que essa doutrina estava causando. Os frutos eram perturbação e discussão, controvérsia, divisão na igreja. E o pior, irmãos, esse ensino estava tirando o foco da igreja da prioridade, que é o serviço de Deus. Enquanto Deus confiou aos verdadeiros mestres a mordomia da sã doutrina do Evangelho para edificar e capacitar a igreja no serviço a Deus, os falsos mestres estavam a desviando com fábulas e semeando divisões e contendas. Esse era o fruto da sua doutrina. Paulo então continua, versos 5 a 7. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam em opacidade frívola, pretendendo passar-se por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. A razão pela qual Timóteo deveria demonstrá-los, irmãos, é o amor. Porque enquanto a falsa doutrina causa divisão, a sã doutrina, o Evangelho, produz amor. Tanto amor a Deus, como amor entre a igreja, amor pelo próximo. Afinal de contas, o próprio Cristo disse: o amor é o cumprimento da lei. E este amor, diz Paulo, procede de um coração que foi purificado e transformado por obra divina, de uma consciência que está livre da culpa e de uma fé não fingida, genuína. No entanto, alguns que perderam o alvo do amor de vista, que desviaram-se da sã doutrina, caíram em conversações fúteis e em loucura. E o pior, irmãos, embora eles desejem se passar por mestres da lei, diz Paulo, eles não sabem nem sobre o que estão falando. Eles fazem asseverações ousadas, mas eles não sabem o que estão falando. São insensatos, são loucos. Na primeira parte do texto, queridos, há uma exortação, uma aplicação muito importante para nós. Tomemos cuidado com a curiosidade pecaminosa. Tomemos cuidado com a curiosidade pecaminosa. Era isso, meus irmãos, que movia os falsos mestres de Éfeso. Curiosidade pecaminosa. Suas fábulas judaicas despertavam ou surgiam a partir da curiosidade por detalhes que a Escritura não dá. O mesmo costuma acontecer ainda hoje, mas me permita alertá-lo já no princípio. Esse é um caminho perigoso, porque no fim costuma desviar as pessoas da verdade. Para citar alguns exemplos, é a curiosidade pecaminosa que está por trás de livros tratados como sagrados, como por exemplo o Livro dos Mortos. Essa mesma curiosidade que motivou a escrita dos conhecidos escritos apócrifos, que são livros que se apresentam como parte da Escritura Sagrada, mas não são, e oferecem detalhes sobre personagens bíblicos e supostas falas de Jesus que não foram registradas na Escritura.
É a curiosidade pecaminosa que está por trás de obras como o Código da Vinci, que se propõe a encontrar segredos ocultos na Bíblia e na pessoa de Jesus, ou sobre Cristo. E mais recente, é o que desperta também, irmãos, tanto interesse das pessoas na famosa série The Chosen. Ela até se apresenta como um seriado inocente que ensina a palavra, mas além de quebrar o segundo mandamento da lei, representando a Cristo, fazendo a imagem de Cristo, a intenção dela é preencher as lacunas que são deixadas na Bíblia. Ela preenche as lacunas com diálogos e eventos que não representam a verdade, que não aconteceram. Esse é um caminho perigoso, queridos. E você me pergunta, mas pastor, então como podemos nos proteger da curiosidade pecaminosa? Como guardamos o coração das fábulas dos nossos dias? E é uma receita bem simples, queridos. Entendendo que nós não precisamos de nada disso. Nossa fé não precisa se envolver em especulações, em busca de detalhes que a Escritura não nos dá. E a própria Escritura comprova isso. Moisés, em Deuteronômio, disse ao povo de Israel o seguinte: as coisas encobertas que não foram reveladas pertencem ao Senhor, mas as que foram reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que obedeçamos as palavras da lei. E no fim do Evangelho de João, o evangelista confessou algo extraordinário. Ele disse: na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, ou seja, o que está registrado, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Não precisamos, irmãos, viver em busca de detalhes, especulações, porque o que nos foi dado na Escritura, o que foi registrado na Escritura, é suficiente para nos dar conhecimento de Deus, para salvar nossa alma e para vivermos para a sua glória. Um cristão não vive em busca daquilo que não nos foi dado. Ele se contenta e ele toma posse pela fé daquilo que foi dado, daquilo que foi revelado e registrado por Deus nas Sagradas Escrituras. Porque o que nos foi dado, queridos, é suficiente para a nossa salvação e para a nossa piedade. Nós não precisamos de mais que isso. O que temos aqui é suficiente. Em segundo lugar, além disso, nós somos encorajados a usar a doutrina para edificação. Como eu mencionei antes, toda doutrina deve ser julgada por seu fruto. O que eu quero dizer é que precisamos nos perguntar: edifica ou não edifica? Se não edifica, deve ser rejeitado. Porém, se edifica, irmãos, deve ser abraçado e aprovado no nosso meio. E a pergunta que fica é: será que é assim que nós costumamos proceder, irmãos? Porque se o nosso único interesse é nos envolver em controvérsias e discussões sem proveito, nós não somos tão diferentes assim dos falsos mestres de Éfeso. Eles não estavam preocupados em contribuir com a saúde do corpo. Eles não estavam preocupados em edificar a igreja. E nós somos exatamente assim, quando as nossas conversas, discussões teológicas, não priorizam a edificação do corpo. Não estamos pensando na edificação do irmão, na edificação da igreja. Não é exatamente assim que cristãos, que nós costumamos nos comportar na internet, por exemplo. Nós nos envolvemos em debates, talvez, em discussões na internet, e o nosso único desejo é que os nossos argumentos prevaleçam. É que a pessoa seja vencida. Mas é uma pena, porque essa mentalidade não se resume apenas à internet. Torna-se um hábito. Nós entramos em conversas enfadonhas e improdutivas, irmãos. Mas o que Paulo está nos ensinando, todavia, aqui, é que o propósito da doutrina sã é a edificação do corpo. E mais, um adendo muito importante: todos os nossos esforços nessa direção precisam ser em amor. Você já conheceu alguém
rigoroso com a verdade, conhecedor das Escrituras, mas sem amor. Não adianta, querido, ser ortodoxo. Não adianta ser confessional. Não adianta defender a verdade, mas tudo isso com um coração sem amor. Principalmente um coração sem amor pelos nossos irmãos na fé, por aqueles que são mais fracos na fé, ignorantes quanto à doutrina. Alguém que quer ser mestre sem amor torna-se falso mestre. Torna-se falso mestre. Por isso nós precisamos nos avaliar, queridos. Será que a nossa conversa, as nossas conversas, o nosso ensino tem o propósito de edificar os crentes à igreja? Nós podemos, meus irmãos, discutir temas importantíssimos, calvinismo, arminianismo. Nós podemos discutir política à luz da Bíblia, eclesiologia, doutrina da igreja, doutrina do fim dos tempos e muitas outras importantes e essenciais doutrinas da fé cristã. Mas, queridos, se a nossa intenção não é edificar o nosso irmão, se não é capacitar o povo de Deus para servi-lo melhor, tudo isso é vão, é fábula, é conversa improdutiva, enfadonha. É nessa direção, por exemplo, que a instrução da igreja, a instrução por meio do púlpito, pastores e mestres seguem. É pensando na edificação do corpo. É nessa direção também, queridos, que todo cristão deve andar, rejeitando conversas fúteis, improdutivas, para envolver-se na edificação da igreja e centrando naquilo que é a pérola preciosa, irmãos, da nossa teologia, que é o bendito Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. A edificação, sem perdermos de vista o amor. Sem perdermos de vista o amor. Nós estamos meditando no tema lidando com a falsa doutrina dentro da igreja. Vimos primeiro que é urgente tratá-la, porque ela compromete o serviço de Deus. Em segundo, versos 8 a 11, a falsa doutrina perverte o uso da lei do Senhor. A falsa doutrina perverte o uso da lei do Senhor. Depois de falar sobre o perigo da falsa doutrina, Paulo agora dá orientações sobre o uso correto da lei. Ele diz assim no verso número 8: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Que tipo de lei Paulo tem em mente aqui, irmãos? É a lei de Moisés. São os escritos de Moisés. Em especial a lei moral, os 10 mandamentos. E por que ele trata sobre isso agora? É porque, como vimos anteriormente, os falsos mestres de Éfeso, embora nada conhecessem, faziam asseverações ousadas sobre o que não conheciam. Eles se apresentavam como mestres da lei. Eles reivindicavam o direito de interpretar a lei do Antigo Testamento, de interpretar os escritos de Moisés. O problema, como nós vimos anteriormente, é que eles perdiam de vista o uso correto da lei. Eles partiam dela para contar suas fábulas e fazer suas especulações, enquanto ignoravam o propósito pelo qual foi dada por Deus. É por essa razão que Paulo faz uma afirmação tanto óbvia, mas necessária. Sabemos que a lei é boa. Escrevendo aos Romanos, como lemos no momento de confissão de pecados, ele diz: a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Ou seja, ela foi dada por Deus e por isso é útil quando usada de modo legítimo. O que eu quero dizer é quando ela é usada segundo a vontade de Deus. Por isso é importante nós perguntarmos aqui: qual é o uso legítimo da lei sobre o qual Paulo fala aqui? A tradição reformada, irmãos, desde Calvino, tem interpretado ou ensinado que há 3 usos da lei. O primeiro uso da lei é denunciar e condenar o pecado do homem. Como escreveu aos Romanos, Paulo disse: tudo o que a lei diz é para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Esse é o primeiro uso. A lei condena. A lei diz: você é pecador. Você é incapaz de oferecer perfeita obediência. Ela expõe a corrupção, a culpa do homem e a sua incapacidade de atendê-la perfeitamente.
O segundo uso está conectado ao primeiro. A lei refreia os impulsos pecaminosos dos homens. Ela serve como um freio para aqueles que desejam ser sua própria lei e viver segundo a sua própria vontade. O terceiro uso da lei, por sua vez, está restrito somente aos crentes, ao povo de Deus, que é como um padrão de vida, uma regra de vida e de obediência em gratidão a Deus. Sabendo disso, irmãos, quando nós olhamos para o texto, me parece que Paulo está destacando os dois primeiros usos: condenar e refrear o pecado. Porque ele diz o seguinte, do verso 9 ao verso 11: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus vivo, do qual fui encarnado. Embora alguns tentem fazer certa confusão no que Paulo está dizendo, suas afirmações são claras. Se os homens fossem perfeitos, não havia necessidade de lei. É porque são pecadores, é porque são transgressores, injustos, que a lei é dada para denunciar, apontar o pecado e refrear seus impulsos pecaminosos. E era exatamente esse o ponto que os falsos mestres de Éfeso ignoravam. O comentarista colocou isso de forma precisa. Me permita ler o apontamento que ele fez. Ele disse: a razão por que gastavam tempo com todo tipo de fábulas sobre os seus antepassados era que não haviam aprendido, ouça, a se reconhecerem como pecadores diante de Deus. Estavam inchados, eram arrogantes, confiantes em sua própria justiça. E para provar seu ponto, o apóstolo traz uma lista de pecados que fere diretamente os 10 mandamentos. A princípio, ele faz uma descrição mais geral, que, segundo alguns, aponta para a primeira tábua da lei, ou os primeiros 4 mandamentos da lei. Mas depois ele parte para pecados mais específicos, que ferem diretamente a segunda tábua da lei. Por exemplo, parricidas e matricidas são aqueles que violentam pai e mãe e assim quebram o 5º mandamento da lei: honra o teu pai e a tua mãe. Homicidas apontam para a quebra do 6º mandamento: não matarás. Impuros e sodomitas transgridem o 7º, que condena toda forma de impureza e perversão sexual. Raptores de homens, que é traduzido em outras versões como escravizadores, roubadores de homens, sequestradores, violam o 8º mandamento: não furtarás. Por fim, mentirosos e perjuros são transgressores do 9º mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Em suma, queridos, Paulo está querendo dizer o seguinte: todo pecado é contra a sã doutrina. Ou seja, é contra a doutrina bíblica que foi confiada por Cristo aos seus apóstolos e que edifica a igreja. Toda vida de pecado, irmãos, toda vida desregrada, libertina, é fruto de uma doutrina impura. Desviar-se dessa doutrina é quebrar a lei, é transgredi-la, é violar o santo evangelho. Era o caso dos falsos mestres, irmãos, de todos aqueles que davam ouvidos aos seus ensinos. Eles estavam contrariando o evangelho e a sã doutrina que poderia salvá-los e guiá-los no caminho da obediência ao Senhor Deus. Porque só o evangelho, ouça isso, só o evangelho de Cristo pode nos colocar numa relação sã com a lei. Só o evangelho pode nos colocar numa relação saudável com a lei. O que nós aprendemos, meus irmãos, sobre o uso correto da lei? Primeiro, que você e eu não podemos ser salvos por meio dela. Ninguém pode ser salvo por meio da lei.
por mais que nos esforcemos, por causa do pecado, nós somos totalmente incapazes de oferecer aquilo que a lei demanda. Tanto que em Gálatas, Paulo responde. No capítulo 3 ele diz: aquele que observar seus preceitos, por ele se verá. Em outras palavras, irmãos, a lei exige nada mais, nada menos do que perfeita obediência de corpo e alma, o que nenhum de nós tem condições de atender. É por essa razão que Paulo diz: a lei foi dada aos transgressores, ou seja, ela não pode nos salvar. O que ela faz, na verdade, é denunciar, é expor os nossos pecados. A lei nos acusa, ela revela as nossas corrupções e iniquidades. Ela escancara a cobiça e a luxúria do coração. Ela deixa claro que não honramos pai e mãe como deveríamos, e que falhamos em oferecer o temor e a reverência que devemos a Deus. Ela aponta para nós, dizendo: vocês não amam a Deus de coração. Vocês não tratam o próximo de forma indevida. Ela atormenta a consciência do pecador com a culpa e a maldição do pecado, nos dizendo: você não tem justiça própria, você não é bom bastante, sua vida certinha não é o suficiente para justificá-lo diante de Deus. Porque a lei, irmãos, trata com rigor e ela expõe um fato que jamais há de mudar. Ninguém será salvo por meio dela. Não há um justo capaz de atender a demanda da lei. Isso nos leva à segunda aplicação daqui. Uma boa nova, por sinal. Deus usa o rigor da lei para nos levar ao Evangelho. Deus usa o rigor da lei para levar pecadores ao Evangelho, porque depois que a lei expõe nossas corrupções e revela a nossa culpa, nós dizemos: onde podemos achar esperança? Como transgressores, como pecadores, podem ser salvos diante de um Deus justo? Como podemos nos livrar da culpa e da maldição da lei? No famoso livro O Peregrino, do puritano John Bunyan, Fiel, um dos personagens, ele está peregrinando com uma cidade celestial. E quando ele reencontra seu amigo cristão, ele conta de um evento assustador para ele. Ele diz que ele caminhava na estrada em direção ao seu objetivo, quando um homem o abordou e começou a golpeá-lo com rigor, violentamente. E Fiel, desesperado, começou a clamar, dizendo: misericórdia! Só que esse homem continuava a bater, enquanto dizia: eu não sei o que é misericórdia, eu não conheço o que é misericórdia. E aí cristão diz a ele: esse homem é Moisés, ele é rigoroso, ele não conhece misericórdia, a lei não conhece misericórdia, porque a sua demanda é perfeita obediência. E aí então Fiel diz: tudo parou, ele só me deixou em paz quando um homem com cicatrizes nas mãos apareceu, me deu alento. Irmãos, é o que Cristo faz por Fiel e por todos os cristãos. Porque Moisés é rigoroso, ele nos golpeia, irmãos, sem misericórdia. A lei nos leva ao completo desespero, porque somos culpados. Mas quando ela faz isso, ela nos aponta na direção do Salvador, dizendo: ele é justo, ele é perfeito, ele pode salvar, é dele que você precisa. Porque Cristo foi o único que ofereceu a perfeita obediência que a lei exige, irmãos. Ele atendeu a tudo que é requerido por Deus na lei, e não só isso. Aos Gálatas também, Paulo lembra que quando foi pregado na cruz do Calvário, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que é pregado em madeira. Ele assumiu, queridos, as acusações, a maldição da lei que nos pertencia. Ele foi acusado no nosso lugar, foi amaldiçoado e morto. Mas eis o Evangelho, por causa da sua obediência imaculada, de seu sacrifício perfeito, que Deus agora faz algo extraordinário. Ele declara pecadores injustos como justos e inocentes diante dele. É porque o justo sofre no lugar dos injustos.
É porque o perfeito obedece à lei em favor dos que são imperfeitos, que agora o Deus Santo justifica pecadores pela graça mediante a fé. É por isso que você precisa dele, meu querido. Sem ele, sem Cristo, Moisés vai golpeá-lo e golpeá-lo até o ponto de condenar você, porque você não sobreviverá à lei, porque a lei não conhece misericórdia. Mas em Cristo, se cremos e confiamos nos méritos e na obra perfeita do Salvador, injustos podem ser declarados justos diante de Deus. Injustos podem ser libertos da condenação da lei. A lei, portanto, nos leva ao desespero e com isso nos leva a Cristo para a salvação. O que acontece depois? A terceira e a última aplicação. Nós abraçamos essa mesma lei como regra de vida. Nós vivemos para obedecer essa lei. Depois que a lei me leva a Cristo para a salvação, irmãos, eu retorno à lei agora em obediência por gratidão a Deus. Porque Ele me salvou. Porque Cristo tira o fardo da lei das nossas costas, irmãos. Os mandamentos de Deus não são mais penosos. Eles não são mais pesados. Eles são uma alegria ao nosso coração. Como mesmo Jesus declarou, irmãos, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É em resposta à graça, não para herdar a graça, em resposta a ela, nós vivemos uma vida de obediência a Deus, de submissão de corpo e alma, de todo o coração. E além disso, irmãos, uma vez que fomos salvos, nós vamos tirar proveito dessa lei, para que por meio dela sejamos santificados e conformados mais e mais à imagem de Jesus Cristo. E uma outra notícia maravilhosa que o Evangelho nos dá, é que esse Deus na nova aliança, pelo seu Espírito, Ele promete imprimir essa lei no nosso coração. Ele nos manda obedecer, mas Ele nos dá graça para obedecer. Ele ordena a obediência e Ele nos capacita a obediência. Nos capacita, Deus. Ele usa a lei para reprimir a influência, o desejo do velho homem. E dia a dia, Ele vai estendendo a influência dessa lei no nosso coração, para que possamos amá-lo e obedecer. Por isso que eu fecho com a citação do puritano Samuel Bolton, resumindo a nossa relação com a lei. Ele diz: a lei, ao denunciar nosso pecado e nos levar ao desespero, ela nos conduz a Cristo para sermos salvos. E depois que Cristo nos liberta da condenação da lei, Ele nos devolve a lei, para que agora possamos ser santificados por Ele. A lei leva você a Cristo para ser salvo. E agora Cristo devolve-nos para a lei, para sermos santificados à imagem dele. É por isso, meu querido, uma vez que nós somos salvos, nós precisamos obedecer, conformar todas as áreas da nossa vida ao que nos é exigido na lei, fazer uso legítimo dela, para a glória de Deus, para o nosso proveito. Amém? Vamos orar nesse momento, em resposta à palavra do Senhor.